Ele teve um segredo revelado e por isso decidiu matar uma pessoa. O Jeffrey Scullin, ele passou meses planejando o assassinato da própria sogra. Olá, eu sou a Vanessa Vap e nesse caso de hoje nós vamos ver como uma pessoa pode praticamente acabar com uma família inteira. De forma documental, vamos falar sobre o caso do Jeffrey Scullin. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. A nossa história começa com o casal Bruce e Melinda Pleskovic. Eles viviam com os filhos numa cidade chamada Strongville, que fica no estado americano de Ohio. O Bruce e a Melinda, eles tinham 2 filhas e um filho. As filhas eram a Megan e a Anna. E o filho, o único menino, se chamava Kyle. O Kyle, ele tinha síndrome de Down e não falava. A Melinda, a mãe desses meninos, era considerada um pilar para a comunidade. Ela trabalhava como professora, mas também trabalhava de forma voluntária como treinadora do time de futebol feminino da escola local da cidade. Uma das filhas da Melinda, a Anna, começou a namorar com o Jeffrey Scullin quando ainda estava no ensino médio. Depois que esses dois se formaram no ensino médio, eles ficaram noivos e logo tiveram uma filha. Como um casal muito jovem que tinha acabado de ter uma filha, eles precisavam de ajuda. Então, com as novas responsabilidades de pais que os dois precisavam de ter, a Anna começou a trabalhar como garçonete e o Jeffrey fazia pequenos bicos. A família da Anna queria ajudar aquele jovem casal nesse início que sempre é um pouco mais difícil, ainda mais para eles que já estavam começando uma vida de casados, de recém-casados, com uma bebê pequena. Então a família da Anna ofereceu o porão da casa deles para eles poderem, para o casal poder morar lá junto com a bebê e salvar algum dinheiro para eles economizarem com o aluguel. O casal, claro que aceitou a ajuda, até porque assim eles poderiam economizar o dinheiro do aluguel e também ter ajuda com o bebê deles. O casal se mudou então para o porão da casa dos pais da Anna e todos conviviam ali aparentemente muito bem. Tava todo mundo muito animado com o casamento, com os preparativos para o casamento da Anna e do Jeffrey. E desde o início, a família da Anna, eles não tiveram nenhum impedimento, nenhum problema com o Jeff. Só que depois das primeiras semanas que o casal foi morar, na verdade que o rapaz, o Jeff, foi morar com a Anna no porão da casa da família, a família da Anna começou a notar que certas coisas estranhas estavam começando a acontecer. Mas eles estavam com todos aqueles preparativos para o casamento e estava todo mundo muito animado e focado no casamento. A Anna e o Jeff tinham marcado o casamento para outubro de 2017. O combinado para esse casamento acontecer é que o Jeff ia pagar as despesas, na verdade ia pagar o aluguel do salão onde a cerimônia ia acontecer. Enquanto os pais da Anna, eles ficariam responsáveis pelos custos de todo o resto dos preparativos para o casamento. É importante ressaltar que desde o início do relacionamento desse jovem casal e do preparativo para a festa do casamento, os pais do Jeff não se envolveram com o relacionamento nem com os preparativos de forma nenhuma. E não tinha nenhum segredo e mistério para isso acontecer. Bom, supostamente não tinha. Isso porque o Jeff explicava que isso estava acontecendo, que a família dele não se envolvia com o relacionamento, no relacionamento dos dois e também nem com o preparativo do casamento dele, simplesmente porque a família dele, a família do Jeff, não gostava da família da Anna. Nesse meio tempo que tinha essa situação chata envolvendo a família do Jeff, a família continuava notando que certas situações estranhas e às vezes até constrangedoras estavam acontecendo. O que estava acontecendo é que, segundo a família da Anna, dinheiro em pequenas quantidades começaram a sumir assim que o Jeff foi morar com a família. Ainda segundo a família da Anna, pequenas quantias de dinheiro começaram a sumir no início. Era tipo aquele dinheiro de troco que a gente deixa em cima da mesa. Eram coisas de tipo 1 ou 5 dólares. Só que não demorou muito para isso evoluir e quantidades maiores começarem a sumir. Claro que a família da Anna estava estranhando muito essa situação e eles começaram a ficar muito preocupados.
mas eles ficaram preocupados achando que eles estavam talvez sendo vítimas de algum tipo de golpe. Então a família da Ana começou a ficar meio impressionada, achando que talvez eles estivessem sendo vítimas de alguns criminosos que estavam entrando na casa deles e fazendo pequenos furtos. E o que já estava tirando o sono da família da Ana piorou quando o Jeff, um dia que ele teria passado o dia sozinho na casa, lembrando que ele morava no porão, mas tanto na casa, na parte de cima, quanto eles no porão, não tinha ninguém, só tinha o Jeff na casa inteira. E justamente nesse dia, o Jeff disse que alguém tentou invadir a casa. Segundo o que o Jeff disse, o que aconteceu é que ele viu o momento em que uma pessoa tentou entrar por uma porta de vidro dentro da casa. Mas aí, o Jeff disse que corajosamente, num ato de bravura, ele conseguiu espantar o intruso. Coisas estranhas começavam a acontecer a todo momento. E quando eu falo coisas estranhas, não foi só com relação ao sumiço do dinheiro. Por exemplo, as chaves dos carros da família ali, elas de repente sumiam e depois eram misteriosamente usadas para poder ligar o alarme, para poder disparar o alarme dos carros. E isso era feito ainda de madrugada. E não parava de acontecer situações muito estranhas, como por exemplo, uma vez que a família achou uns pregos, alguém tinha enfiado pregos no pneu de um dos carros. A família sempre chamava a polícia e relatava esses fatos, mas a polícia não tinha muito o que investigar. E a vida continuava e seguia para essa família justamente porque eles estavam muito focados com os preparativos do casamento. Uma semana antes do casamento acontecer, o local contactou a mãe da Ana, a Melinda, por telefone, porque eles precisavam de confirmar a data do casamento, porque já estava ficando muito próximo, já estava a menos de uma semana do casamento e eles não tinham ainda recebido nem a primeira taxa de locação do lugar. E como já estava faltando poucos dias para o casamento, o pessoal do lugar estava cobrando essa taxa porque senão o casamento ia ser cancelado. Claro que a Melinda achou essa situação muito estranha, já que o combinado desde o início é que o Jeff ia arcar com a despesa de locação do local da cerimônia. E a Melinda ficou ainda mais preocupada quando a pessoa que ligou para ela para cobrar o pagamento dessa taxa de locação, quando essa pessoa revelou que eles já tinham tentado passar o cartão do Jeff mais de 14 vezes e em todas as vezes o cartão era recusado. A Melinda então ficou muito preocupada com essa situação, mas em contrapartida ela não queria que a Ana descobrisse essa situação e acabasse tendo algum tipo de aborrecimento tão próximo do casamento. Afinal, geralmente esse é um dia muito especial para a noiva, que era a filha dela. Então acabou que a Melinda fez o pagamento de todas as taxas necessárias para o casamento acontecer, mas ela planejou cobrar o Jeff a respeito dessa situação. Ainda nessa ligação, a Melinda também descobriu que o Jeff ainda nem tinha distribuído os convites do casamento deles para a família dele. A família da Ana, então, achando essa situação um absurdo, tentou eles mesmos entrarem em contato com a família do Jeff. Eles estavam preocupados e sentiam que eles deviam conhecer a família do Jeff antes do casamento acontecer. Só que sempre que a Melinda e o Bruce, os pais da Ana, tentavam entrar nesse assunto com o Jeff, ele sempre se esquivava e chegava a falar várias vezes que esse encontro entre as famílias não ia acontecer. Mas no dia 23 de outubro de 2017, as coisas mudaram. Surpreendentemente, nesse dia, o Jeff disse para os pais da Ana que a mãe dele queria conhecer finalmente os pais da noiva. E aí o Jeff ainda disse que a mãe dele gostaria que todos fossem jantar naquele mesmo dia para se conhecerem. E quase como um milagre, segundo o que o Jeff disse, a mãe dele, além de conhecer finalmente os pais da noiva, também ia reembolsar o casal pelo custo do aluguel do local da cerimônia. É claro que os pais da Ana ficaram muito felizes com essa situação e aceitaram sem pensar duas vezes. Só que nisso, o pai da Ana saiu para cumprir com a rotina dele, ele foi para o trabalho dele e quando ele estava no trabalho, o Jeff começou a enviar várias mensagens de texto para o pai da Ana para ele, justamente modificando os planos desse jantar. Segundo o que o pai da Ana disse, o Jeff ficou enviando essas mensagens de texto, mudando toda hora o local que ia ser o jantar e o horário. É claro que o pai da Ana achou essa situação muito estranha, mas na verdade tudo ficou ainda mais estranho quando ele recebeu uma outra mensagem de texto. Isso porque essas mensagens que ele estava recebendo
tava dizendo que ele não precisava de passar em casa, pegar a esposa e aí eles irem juntos pro local marcado. Ao contrário disso, na verdade as mensagens estavam falando que ele justamente não precisava de passar em casa para pegar a Melinda porque ela iria sozinha encontrar todo mundo lá no local onde eles iriam jantar. E essa situação era muito estranha justamente porque o casal já tinha combinado de encontrarem lá na casa deles e irem juntos para esse restaurante. E o que parecia muito estranho além disso pro Bruce era justamente porque o jeito que as mensagens estavam chegando para ele não parecia com o jeito que a esposa dele se comunicava com ele. Bom, seguindo todas as recomendações, o Bruce chegou no lugar marcado, no restaurante marcado. A primeira coisa que o Bruce fez quando ele chegou lá no restaurante e viu que não tinha ninguém lá foi ligar para a esposa dele. Ele tentou ligar várias vezes para Melinda, só que ele não conseguiu falar com ela de jeito nenhum. Na verdade, ele não conseguiu falar com ninguém. Parecia que ninguém estava atendendo o telefone. Então ele achou que algum imprevisto, alguma coisa tinha acontecido e simplesmente não tinham avisado ele, e ele resolveu seguir com a rotina dele normal, que era naquele momento ir para academia. Assim que Bruce chegou na academia, ele recebeu uma ligação da Ana. A Ana ligou para ele justamente para mudar o endereço de novo daquela reunião em família e pediu para ele ir para o restaurante onde ela trabalhava como garçonete. O Bruce então novamente mudou o caminho dele e foi até o restaurante onde a Ana trabalhava como garçonete. Assim que o Bruce chegou no restaurante, ele de cara já encontrou a filha dele com o netinho, a netinha dele e o Jeff. Só ficou faltando então a Melinda, a mãe da Ana e esposa do Bruce. Com o passar das horas e a Melinda realmente não aparecia, o Bruce começou a tentar ligar para a esposa várias vezes, mas nenhuma ligação foi atendida. O Bruce chegou a perguntar ali no restaurante se o casal tinha notícia da Melinda, mas eles disseram que não tinham visto ela o dia inteiro. E o Jeff seguiu dizendo ainda que naquele dia ele não tinha nem conseguido entrar em casa, porque o código que destravava a porta estava com defeito. Claro que depois de ouvir essa última afirmação do Jeff, o Bruce ficou imediatamente preocupado com a esposa. Mas naquela ocasião, o Bruce pensou que talvez tivesse acontecido algum imprevisto, alguém estava precisando da Melinda, e por isso ela não pôde comparecer ali no restaurante. É claro que como a Melinda não apareceu, a reunião acabou sendo muito rápido, o Bruce acabou até apressando todo mundo ali na reunião e foi embora porque ele estava ficando realmente preocupado com a esposa e queria saber o que tinha acontecido com ela, que ela não pôde comparecer nesse evento que era tão importante para ela. Todo mundo ia voltar para casa junto, porém em carros separados. Só que o Jeff disse que a caminhonete dele estava precisando de gasolina e não chegaria até em casa. Então ele falou para todo mundo esperar um pouco porque ele ia até a casa do pai dele e ia pegar alguns galões de gasolina para poder abastecer a caminhonete dele. O Bruce, que estava muito ansioso para poder chegar em casa e ver a esposa, começou a ficar muito irritado com o Jeff e com toda essa enrolação. Então o Jeff abasteceu a caminhonete dele, os dois se encontraram de novo no restaurante e dali eles foram juntos, né, em carros separados, mas um seguindo o outro, de volta para casa, já que eles moravam todos no mesmo lugar, só digamos que em andar diferentes. Quando eles chegaram na casa, a Ana então pegou e entregou a chave dela pro Jeff para ele poder abrir a casa, justamente porque o Jeff tinha comentado lá no restaurante que ele não tinha conseguido entrar na casa mais cedo. E mesmo assim, até a Ana achou também estranho esse comportamento do esposo dela, porque o Jeff parecia que ele estava enrolando para poder entrar dentro de casa. Bom, mas isso era inevitável e em algum momento é lógico que eles iam entrar para dentro de casa. E quando eles finalmente entraram em casa, eles acharam a Melinda deitada numa poça de sangue. O Jeff ligou para a polícia e o Bruce também. O funeral da Melinda aconteceu justamente na data em que era para ser o casamento da filha. E o Jeff foi uma das pessoas que segurou o caixão, que foi andando segurando a alça do caixão. O relatório da autópsia da Melinda revelava que a Melinda tinha sido vítima de mais de 35 facadas, além de 3 tiros. Você se lembra que estava acontecendo várias tentativas de roubos e certas situações estranhas lá na casa? Todas essas situações estranhas finalmente acabaram, porque com a investigação da polícia, eles descobriram que o Jeff era o responsável por todas essas situações. Ok, o Jeff ser o responsável por essas situações que estavam acontecendo na casa não faz dele
o culpado pelo assassinato da Melinda. Só que depois daquela noite em que a família da Melinda chegou em casa e encontrou ela caída no chão, toda a família da Ana, todas as pessoas que estavam ali na casa, foram levadas para a delegacia justamente para dar os depoimentos. Todos eles foram submetidos àquele teste do polígrafo. E durante a execução desse teste do polígrafo, a única pessoa que foi reprovada nesse teste foi o Jeff. Ele ainda tentou negar qualquer tipo de envolvimento no crime, mas ele acabou confessando para os detetives. E foi nesse momento da confissão que ele começou a contar sobre esses pequenos roubos que ele estava fazendo ali na casa da família da Ana. Os investigadores queriam saber por que o Jeff tinha feito isso tão próximo de uma data tão especial para o casal. Bom, segundo a confissão do Jeff, o que tinha realmente acontecido era que naquele dia que o pessoal da recepção, onde seria a cerimônia do casamento, ligou para Melinda justamente para cobrar as taxas que não tinham sido pagas, culminou que na verdade tudo aconteceu ao mesmo tempo e no mesmo dia, porque assim que ela descobriu sobre essas taxas que o Jeff não tinha honrado com o compromisso e o casamento poderia ser até cancelado, a Melinda ainda tinha ficado super brava com o Jeff, porque ela descobriu naquele momento que o Jeff tinha uma arma em casa. E a Melinda descobriu que o Jeff tinha uma arma em casa naquela situação porque o Jeff estava super nervoso em casa, com a arma, andando com a arma pra lá e pra cá dentro da casa, falando, afirmando que a Ana estava traindo ele. Segundo o que o Jeff disse, foi nesse momento que a Melinda teve um ataque de fúria pela situação e, em legítima defesa, ele acabou atirando na Melinda. Mas ele disse que não se lembrava de ter esfaqueado a sogra 35 vezes. Realmente parece que foi um crime que aconteceu sem nenhuma motivação específica. E por mais que eu tenha pesquisado esse caso, realmente parece que não teve uma motivação mais crível. Parece que ficou por isso mesmo. A motivação dele, segundo ele, teria sido só realmente essa legítima defesa. Mas segundo os investigadores do caso, o que realmente aconteceu naquele dia em que eles acreditam que a Melinda foi tirar satisfação com o Jeff, porque ele era o responsável por, teoricamente, arcar com esse custo. Então eles acreditam que quando a Melinda foi tirar satisfação com o Jeff, ele ficou muito exaltado e acabou atirando na sogra. O Jeff não contestou nenhuma das acusações e acabou pegando prisão perpétua com direito à liberdade condicional apenas depois de 33 anos de pena cumprida. Garanta se você já está inscrito no canal justamente para poder continuar recebendo cada vez mais casos trevosos. Eu te vejo em um novo vídeo do canal e até já!